Bom, tocar nos 3 pontos. Primeiro, não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Não existe, porque a conta sobra para a gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse governo estourou o teto do gasto. No orçamento anual de 22, sabe quanto tem lá de investimento? 42 bilhões. O menor taxa de investimento público da história do Brasil. Sabe quanto nós vamos pagar de juros sobre a dívida? 450 bilhões de reais. Ou seja, o custo da irresponsabilidade, em vez de gastar dinheiro para salvar os mais pobres, nós vamos pagar juro. É isso que vai acontecer. Se você pegar hoje a dívida pública brasileira, a gente está falando de 5,3 trilhões de reais. Você divide aí por 214 milhões de brasileiros, cada brasileiro deve R$ 26.800. Seu neto nasce hoje, já deve R$ 26.800. Esse é o Brasil. Isso é a realidade. Não dá para se fazer política responsável sem política fiscal responsável. Isso é demagogia, isso é populismo. E é isso que nós temos que combater. Então, a primeira coisa, e segundo, o que mais castiga os mais pobres é justamente juro alto e inflação. Essa é a conta mais cara de qualquer outra. Então, nós temos de ter responsabilidade fiscal e fazer política com responsabilidade social, otimizando o gasto público. Eu citei aqui o exemplo um programa do auxílio emergencial, que se você focar nas famílias mais pobres, mais necessitadas, você resolve a questão da miséria extrema com o dinheiro que já está aí, não precisa gastar um centavo a mais. É focalização. Precisa focalizar o programa. O próprio Ricardo Baes de Barros já tem lá um estudo que fala que você pegar 0,5% do PIB e dar para os mais miseráveis para comprar comida, você já resolveria parte do problema da fome. Esse estudo que você bem mencionou, da questão da segurança alimentar, que desperdiçamos 55 milhões de toneladas do transporte da fazenda ao supermercado, se nós economizássemos 10%, 5 milhões de toneladas, você resolveria o problema da fome no Brasil. Então, assim, falta gestão nesse país. O país não tem gestão pública, porque você loteia cargo, você politiza cargo, em vez de ter técnico, tem cupincha político. É por isso que as coisas não andam. A gente tem que parar com isso. Tem que ter governo sério, com gente técnica e competente, em cada cargo, com meta, com avaliação. Porque se não tiver isso, a política pública não melhora. E o povo não pode cobrar. Agora, se eu botar um indicador, qual que seja, IDEB, Saresp, né, ou fome, ou acabar com a pobreza, ou atingir lá os top 20% do top 20 no PISA, você tem como cobrar. Senão, como é que você cobra? Então, é fundamental que a gente tenha essas coisas. Agora, essa questão para reduzir o desperdício alimentar exige um investimento gigantesco. Melhoria de infraestrutura, melhoria de armazenamento de alimentos, melhoria de embalagens, conscientização. Passa aqui nas ruas dos fundos dos restaurantes que você vê que você joga de alimento fora, que não consegue reaproveitar. Isso não existe, é assim. Então, nós temos uma mudança cultural. Uma das coisas que no CLP sempre eu fiz como diagnóstico é separar o que é problema técnico de problemas que a gente chama adaptativo. Problema técnico é problema que você tem uma solução técnica para resolver o problema. O adaptativo é que exige mudança de comportamento e cultura. E você não pode confundir as duas coisas, porque tem coisas que você precisa mudar a cultura e tem coisas que a solução técnica resolve. E, geralmente, quando você tem um problema recorrente, é porque você só tratou a questão técnica e esqueceu da questão cultural. E aí as coisas não mudam. Então, você precisa saber combinar as duas coisas para resolver os reais problemas no Brasil. E não podemos esquecer que a miséria, como está sendo mostrada neste fim de governo, é o maior cabo eleitoral de populista. Todo ano que tem eleição, usa-se o dinheiro público para aumentar os laços do clientelismo e não para resolver a pobreza, não para resolver a questão da miséria. Infelizmente. Por isso que nós temos de olhar para o que dá certo. Porque o que dá certo é a vocação econômica de uma região e é aquilo que vai transformar aquela região. E temos que acabar com antro de corrupção como a Condevasf, mais um escândalo de corrupção, e ver que o Nordeste que dá certo
é o gerador de energia limpa. É o do oeste da Bahia, que planta soja e algodão. É esse o Nordeste que nós temos que apostar. É o que exporta fruta de Petrolina. A gente tem que olhar o que dá certo. E entender o que dá certo e apostar naquilo. E acabar com esses antros que sorvem dinheiro público de uma forma irresponsável, que só financia a corrupção, o desmando e a ineficiência do Estado. Por isso, segurança alimentar tem que reduzir esse 10% de desperdício. Acho que é uma meta completamente factível e a gente tem que bater nisso. Tem que ter esse direcionamento do programa para os mais miseráveis para comprar comida e tem que ter responsabilidade fiscal, porque senão a inflação e o juro alto vai continuar fazendo com que o pobre pague muito mais caro por essa conta do que nós.